Bom, é o seguinte, então o senhor citou Mateus 24 como sendo um texto onde Jesus está falando então da grande tribulação, dos sinais do fim dos tempos, né? Bom, Mateus 24 vai deixar evidente que haverá sofrimento, haverá dificuldade, tristeza, dor, não vai ser um momento fácil. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, a Bíblia diz assim: "E para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura." Acho que outra versão vai dizer livrará. Como é que o pós-tribulacionismo equilibra esses textos que indicam que os cristãos, a igreja, vai ser livre da ira vindoura? Esse É, texto está falando da grande tribulação? então, exatamente. Com certeza, não. Olha para você ver. O apóstolo Paulo, desde o capítulo 3 de 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, perdão, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, vem ensinando a igreja a passar por tribulações. É óbvio que essas tribulações que ele fala não é a grande tribulação, é verdade. Mas ele está ensinando a igreja a passar por tribulação, a ficar firme na tribulação. Isso está no versículo 3. Isso está no versículo 6 do capítulo 1, versículo 6 do capítulo 1, e também no capítulo 3, versículo 3 e 7. Quando nós vamos para esse texto aí que você citou, 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, olha, o próprio versículo já nos fala que nós estaremos aguardando dos céus o Filho, a quem Deus ressuscitou, Jesus, né? Então, nós estaremos na terra aguardando o Filho chegar do céu. Se o pré-tribulacionismo estiver certo, nós não aguardamos essa vinda em glória, nós aguardamos o arrebatamento, que ele aparece realmente até as nuvens e a gente sobe. Só que o mais importante é nós lermos em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5, versículo 9, também vai ter ali a expressão, a palavra ira, novamente, ira. E aí, qual é o contraponto que Paulo faz no capítulo 5, versículo 9, sobre ira? Ó, Deus não nos destinou a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo não diz aqui nesse texto, ó, Deus não nos destinou a ira, e sim para o arrebatamento, para não passarmos pela grande tribulação. Não é isso. O que o apóstolo Paulo nos diz é que o Senhor não nos destinou para a ira, e sim para a salvação. Então, o oposto de ira não é arrebatamento para passarmos 7 anos lá no céu, enquanto a grande tribulação está na terra. O oposto de ira aqui é a salvação. Seremos salvos. Por quê? Porque ira de Deus, na grande tribulação, será contra os ímpios. Grande tribulação, para crente, é perseguição, não é ira. Agora, a ira global e geral de Deus se dá na eternidade, no lago de fogo e enxofre. Então, nós não somos destinados ao lago de fogo e enxofre, não à grande tribulação. Aliás, Jesus já nos ensinou desde o Sermão do Monte a ficarmos preparados para sermos perseguidos. Ser perseguido é normal na vida de um cristão. João 3,36, aí sei que não é Paulo que escreveu, mas é o assunto, é o mesmo assunto. É o assunto ira de Deus. E olha para você ver onde a expressão ira de Deus aparece de novo. João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. O oposto na Bíblia de ira de Deus não é arrebatamento para te livrar da grande tribulação. O oposto na Bíblia sobre ira de Deus é a salvação eterna. Nós temos Apocalipse, capítulo 14 também, outro texto que mostra a ira sendo despejada completamente nos ímpios. Apocalipse 14, olha quando é a ira, e é para isso que não fomos destinados.
Apocalipse 14, versículo 9, seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também este beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. Olha o 11. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Nós não fomos destinados à ira, é verdade. Só que ira não é grande tribulação, apenas, né? Ira é lago de fogo e enxofre. Quando Paulo diz que não fomos destinados à ira, ele está dizendo que nós não fomos destinados ao lago de fogo e enxofre. Pelo contrário, nós somos destinados para a salvação, como filhos de Deus.